Ah, tá bom. É, eu estava conversando no sábado, estava trocando mensagem com o Arapuã, e aí eu falei, Arapuã, o que você acha da gente fazer o sextou lá para inaugurar? E aí, para mim, veio a cabeça com o arquivo confidencial, né? Porque ele falou, não, então tudo bem, então você fala. Eu falei, não, a proposta não era essa. A proposta era só de estar aqui nesse espaço, mas ele pediu para eu contar um pouquinho da trajetória, sabe, um pouquinho do que eu penso, da minha trajetória até chegar aqui na Uniswan, né? Então, eu acho que um dos meus principais propósitos é transformar a vida de pessoas, sabe? E por isso que eu sou tão feliz trabalhando com educação. Vou contar um pouquinho da minha história, eu acho que resumindo 4 mulheres. Eu acho que essas 4 mulheres conseguem, de alguma maneira, demonstrar até que ponto que eu cheguei aqui, né? Então, eu sou carioca. Desde o início, meus pais se separaram, então, basicamente, eu filho de mãe solteira. Eu tenho uma irmã que tem 7 anos a mais do que eu. E é muito interessante, porque, por exemplo, onde eu nasci, provavelmente tem alguém agora segurando um fuzil, sabe? Tem alguém lá na porta segurando um fuzil. E educação mudou minha vida. E é por isso que eu acredito tanto na educação como mudança, sabe? Uma construção de um mundo melhor, para diversas coisas. E aí, a primeira mulher, obviamente, que eu preciso falar é minha mãe, sabe? Talvez minha grande inspiração. Ela trabalha, funcionária do Estado, e desde o início, obviamente a gente não tinha tantas condições financeiras assim, eu precisava ir com ela, trabalhar com ela. Ela trabalhava na Secretaria de Ordem Social, sabe? E então eu passei por todos esses projetos sociais que nós temos, todos, desde jovem aprendiz ao primeiro emprego, talvez aquele, como é que era o outro? Mas de inserção profissional, sabe? Todos esses. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, esses nossos jovens aprendizes, para mim é muito interessante, porque eu tenho uma carteirinha lá em casa há uns 5, 6 anos atrás, não, 5, 6 anos demais já, há uns 12, 13 anos atrás de jovem aprendiz, sabe? E aí, uma dessas, tem inúmeras histórias com minha mãe, mas uma dessas histórias é interessante que para aumentar a renda de casa, ela fazia uns bolos lá de madrugada, levava para vender, e aí uma dessas vezes a gente acordava muito cedo, provavelmente caminhava uns 800 metros a 1 quilômetro para pegar o ônibus, para daí, sei lá, 1h30 de transporte até chegar no trabalho dela. E como ela trabalhava no estado, eu ficava lá já participando das atividades. E uma dessas atividades, ela subindo o ônibus, a sacola dela de plástico rasga e o bolo que estava no tabuleiro cai e ela machuca, sabe, entra no ônibus chateada, né? Talvez com a mão sangrando e tudo mais. Essa imagem é muito forte para mim. E aí ela falou assim, não, meu filho, tá tudo bem, vamos lá, depois a gente consegue. E era sempre assim, sabe? A minha mãe não tem muito estudo, mas ela sempre me explicou muitas coisas interessantes. Por exemplo, quando eu fazia Jovem Aprendiz, ela vinha de forma bem arbitrária e falava assim, 30% que você ganha é meu. E eu ficava, obviamente, revoltado, né? Eu falava, pô, já ganhava pouco. Mas aí, depois de um tempo, o que ela fazia, ela me matriculava em algum curso de capacitação, de aprimoramento, e nada mais era que ela estava me ensinando a fazer economia, né? Então, alguém que não tem grana, não faz diferença tirar 30% de alguém que já não tem grana, você não tinha nada. Agora você recebe 300, não vai fazer diferença, sabe? E ela sempre foi, de forma talvez inata, me ensinando diversas coisas. Mas só que onde eu morava era um lugar muito hostil, sabe? Não dava para ter uma visão do mundo um pouco mais civilizado, não sei se seria a melhor palavra, mas não dava para, de alguma maneira, ter uma outra visão. E quem me proporcionou isso era uma outra mulher muito importante para a minha vida, que era uma tia minha, que aos fins de semana o que eu fazia, minha mãe muito sábia, né? Aos fins de semana ela simplesmente me enxotava de casa e falava, vai ficar lá na sua tia. E lá na minha tia era um ambiente completamente diferente, né? Então, uma família de classe média, onde tinha uma família estruturada, onde a gente sentava para comer. E aí eu tinha uma visão mais clara de família, sabe? Era interessante porque eu via lá, o ambiente obviamente era muito mais favorável, a gente sentava, e eles me levavam, obviamente, para lugares onde eu não tinha condição de visitar com minha mãe, eles me levavam. Então, ali tive as primeiras ensinamentos, noções de como se portar à mesa, como conversar, vocabulários diferentes, vivência diferente, sabe? Que é completamente diferente daquele outro lugar, hostil e tudo mais.
E eles foram, minha tia, obviamente, meu tio, meus primos, eles sempre fizeram questão de alguma maneira, de me colocar nesse mundo. E para mim foi sensacional, porque diversas vezes, óbvio, quando eu tive a necessidade de mostrar esse outro lado, não um lado mais bruto, e eu tinha isso. Nesse contexto, eu fiquei basicamente até o início da minha adolescência brigando onde eu morava e, obviamente, aonde eu me divertia. Então, eu ficava durante a semana inteira com minha mãe e aos fins de semana ia para lá. Isso foi bem importante. E aí, um desses projetos sociais que eu participei, eu fui jovem aprendiz na UERJ. E aí, interessante que eu caí lá no setor de pós-graduação. Para mim, ainda era muito distante pensar em graduação. Graduação era o ápice, é o máximo de alguém pudesse chegar. E eu comecei a ver que nossa, tem coisas muito além da graduação. E aí foi quando eu comecei a planejar minha carreira para pensar na graduação, na pós-graduação, sabe? Esse mês eu defendo doutorado, mas é muito importante essa relação essa troca de experiência. Para gente que pode não parecer nada, mas para alguém que vem de um ambiente que não faz ideia de que isso aconteça. Sabe, eu normalmente falo para os alunos que as coisas que a gente discute aqui, essas paredes são muito fortes, não chega para a comunidade. A gente precisa que as discussões aqui alcancem a comunidade, alcancem mais pessoas. A terceira, para não demorar muito também, né? A terceira mulher bem importante para mim foi minha esposa. Então, sábado agora a gente completa 16 anos juntos. Olha que legal. E então ela, de alguma maneira, também ela é a minha principal motivadora, né? Então, minha parceira mesmo, sabe? Amiga. Então, o que acontece é que ela sempre me motiva bastante, sempre me motivou. Obviamente, a gente está desde 15 anos, a gente tinha 15 anos juntos. Desde 15 anos, né? A gente acabou de ter completado 15 anos. Então, desde o início, nessa fase que talvez seja uma fase mais difícil, onde você tem bastante dúvida que você vai fazer, obviamente bem mais madura, assim, no aspecto comportamental, sempre me incentivou bastante. E até hoje, então, por exemplo, nesse evento que o Arapuã falou sobre, já tinha alguns dados, ficamos de madrugada, eu e ela, um dia antes, vamos estudar, vamos fazer isso, vamos ver. Então, é sempre uma parceria, é muito importante. E a quarta mulher, talvez a que chegou há pouco tempo, é minha filha, a minha principal inspiradora. Assim, tá com a Larinha, ela vai estar aqui semana que vem, no evento do Dia das Crianças. Então, tá com a Larinha, normalmente eu sou uma pessoa mais permissível, mais inovadora. Então, toda vez que eu preciso criar alguma coisa, essa criação vem junto com a minha filha. É impressionante como a gente se diverte, como ela me ensina coisas, como ela me faz um homem muito melhor, sabe? Esse talvez seja o grande resumo. Mas atrelado a tudo isso, né? O que eu sempre penso é que a minha principal missão é transformar o que foi predestinado para mim. Provavelmente, e eu tenho vários amigos, né, que ainda moram lá onde eu nasci, que algumas vezes contato, sabe, que são completamente diferentes. Eu lutei e eu luto sempre para modificar o que sou predestinado. E aí por isso que, de novo, trabalhar com educação para mim é sensacional. Então, quando a gente vê os nossos alunos, a realidade dos nossos alunos aqui, que diversas vezes eu consigo falar abertamente com eles, porque eles falam assim, professor, mas eu preciso trabalhar para estudar. Eu também fiz a mesma coisa. E no final lá tem um caminho bem legal. Eu falo assim, professor, eu chego em casa muito tarde, trabalho. Falei, também vi, sabe, mas é possível. Então, por isso que não dá para a gente esperar um cenário diferente desse nosso cenário, que é um cenário realmente de tentar ajudar ao máximo o nosso aluno, sabe, fazer o máximo que a gente pode para conseguir promover. Porque os nossos alunos, eles têm muita dificuldade. E algumas vezes, por não entender esse processo, eles tendem a se desmotivar, querer abandonar o curso, principalmente para quem está no meio desse processo. Sabe, eu acho que é isso, é só um breve resumo da minha história na vista de 4 mulheres. Tá bom? Obrigado. A ideia, acho que a gente tem conseguido acertar mais ou menos, né, nos convites, né? Acho que a gente tem provado uma série de questões que a gente sempre fala, né? E para mim aqui, acho que vamos abrir para perguntas.